noite aos irmãos. Boa noite. Para a mensagem de hoje, eu vou pedir para abrir em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 36. Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, porque Simão disse: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher: tua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Aqui nós aprendemos a história de Simão e uma mulher que, aqui no texto de Lucas não fala o nome dela, mas diz o título dela, como ela era conhecida e como ela era apresentada para as outras pessoas. Olha lá a pecadora. Pecadora, naquela época, provavelmente essa mulher era uma prostituta, para ser conhecida pela cidade como uma mulher pecadora. É bem possível que essa mulher tenha sido uma prostituta. E agora em Lucas, a gente vê a diferença entre 2 pessoas. Uma diferença muito grande, por sinal. Primeiro a gente tem Simão. Quem era Simão? Simão era um fariseu, líder da igreja. Ele era aquela pessoa que ia à frente à igreja e ganhava a vida promovendo padrões de conduta, dizendo: olha, o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo, isso aqui é o certo, isso aqui é errado. Ele também é aquela pessoa que está acostumada a vir aqui na frente, né? E começa a se achar o cara e fica olhando as pessoas por cima. Aquele olhar superior, vendo com que aquelas pessoas ali soubessem menos do que ele. E ele, por sinal, ele com certeza ele tem dinheiro, porque ele estava dando uma festa aqui e convidou Jesus para participar dessa festa. Com certeza, Jesus, a essa altura, já era, vamos dizer, muito conhecido na cidade. E ele certamente convidou mais pessoas para participar dessa festa. Agora, por outro lado, a gente vê uma mulher, que é uma mulher chamada pecadora. Imagine você, no meio de umas pessoas que lhe conhecem como uma pessoa pecadora. Como é que você se sentiria?
Aquela mulher ali, sendo prostituta, ao contrário de Simão, que promovia padrões de conduta, aquela mulher quebrava esse tipo de padrão. Era aquela mulher que estava ali, alguns homens até casados ou não, se deitava com aqueles homens e quebrava aquela santidade, ajudava o homem a quebrar a santidade do matrimônio. Mas ela também, por ser conhecida como uma pecadora, ela provavelmente era aquela pessoa que olhava as pessoas assim, de baixo, com humildade. Ela olhava assim como se aquela pessoa, o povo achava ela como aquela mulher pecadora. O povo já se sentia superior. E ela provavelmente conseguiu se sentir assim, se sentir inferior às outras pessoas. E ela, ao contrário de Simão era aquele cara que estava dando a festa. Mas ela não. Ela era aquela mulher que entrou de penetra na festa. Só que, imagine você, se você está naquela cidade, conhece Simão e vê Simão lá na frente da igreja, você conhece também aquela mulher e conhece aquela mulher como aquela mulher pecadora. Quem você escolheria como uma pessoa mais piedosa? Eu escolheria Simão. Eu escolheria Simão. Agora, quem Jesus escolheu? Jesus viu como uma pessoa mais piedosa. Com certeza, Jesus escolheu a mulher. Agora, imagine só, Simão, líder da igreja, dando essa festa, entra uma mulher pecadora na sua casa e Jesus começa a deixar que ela lave os seus pés, que ela o toque. Imagina Simão, e Jesus estava dando atenção para essa mulher. Imagina como é que Simão agora está com raiva. Eu não sei, eu me coloco no lugar de Simão agora. Eu ia estar pensando, quem é que eu vou atacar primeiro? O meu servo que deixou aquela mulher entrar de penetra? Ou a mulher que entrou sem pedir, tá entendendo? E está lá nos pés do meu convidado, que é Jesus Cristo. Simão está com raiva. E Simão começa a pensar, olha aí, quem é esse Jesus aí que tanto fala? Se ele realmente fosse profeta, ele ia conhecer quem era essa mulher. Ele ia conhecer a sua reputação. E ele não ia deixar ela fazer esse tipo de coisa que ela está fazendo com ele. Olha, irmãos, Simão aprendeu uma coisa importante que a gente também tem que aprender, colocar isso nas nossas vidas. Não tenha nenhum pensamento que você não quer compartilhar com Deus. Simão estava pensando essas coisas, Simão não estava falando isso. Ele só estava aqui, pensando, olha para aí, que coisa mais errada. Se esse homem aí fosse profeta mesmo. Simão só estava pensando, mas Jesus sabia o que Simão estava pensando. E já entrou, Então, Jesus falou a ele, olha, 2 homens deviam a certo credor. Jesus ensinava muito a respeito, muito Jesus ensinou com parábolas. E ele estava falando aqui, 2 homens deviam a um certo credor. Um devia 500 denários e outro 50 denários. Denários é uma moeda da época que a gente pode trazer para os tempos de hoje. Eu colocaria até em reais. Mas, para ficar mais íntimo da gente, aqui no Rio Grande do Sul, vou chamar de pila. Aqui no Rio Grande do Sul não é real, é pila, né? Então vamos lá. 2 homens deviam ao certo credor. Um devia 500 pila. E o outro devia 50 pila. E aí o credor deixou que não precisa mais pagar isso aí. Imagina, quem ia ficar mais agradecido? Olha, eu particularmente, se eu tivesse te devendo 50 pila e você dissesse que não era mais para pagar, eu ia ficar muito contente. Obrigado. Agora, se eu te devesse 500, imagine o quão feliz eu ia ficar sem poder pagar essa dívida, né?
Imagine quão feliz eu ia ficar livre de uma dívida de 500 pila. Realmente, olha, 500 eu ia ficar muito agradecido. Imagina, coloca mais aí, vamos supor, 500.000 pila. Se uma pessoa assim, eu estivesse devendo 500.000 para uma pessoa e essa pessoa dissesse, olha, não precisa mais me pagar, provavelmente eu ia estar que nem essa mulher aí, nos pés, ó, obrigado, chorando ali, obrigado pelo perdão, obrigado pelo amor, ia estar mais voltado para amar aquela pessoa que me perdoou. E Jesus perguntou isso a Simão: Simão, o que é que você acha? Qual dessas duas pessoas, a de 500 pila ou a de 50 pila, que vai amar mais? Simão respondeu: olha, aquela que a maior dívida foi perdoada. E Simão foi sábio em responder isso. Realmente, aquela que a maior dívida foi perdoada vai amar mais. Fique com esse versículo 47. Final do versículo 47. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Olha, eu não estou dizendo assim, aquela mulher realmente, ela era conhecida como uma mulher pecadora. Realmente ela deveria ter muitos pecados. E Simão, ele era aquele cara que ficava ali na igreja, que tentava fazer o certo, mas também tinha pecados. Provavelmente não tantos quanto aquela mulher. Mas Jesus fala, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Imagina, você se põe no lugar daquela mulher, assim como você se colocou também no lugar daquela pessoa que foi perdoada a dívida de 500.000 pila. Muitos dos seus pecados foram perdoados. Muitos. Você está vendo ali aquela pessoa que tem o poder para perdoar os seus pecados. Aquela pessoa, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que consegue perdoar os pecados das pessoas, consegue purificar, consegue santificar. E você está ali agradecendo porque você recebeu essa graça de estar com seus pecados, com a sua dívida anulada. Agora, eu não estou dizendo para você pecar mais, para que mais dívida seja perdoada. Muito pelo contrário. Estou dizendo o seguinte, olha, receba mais do amor de Deus, que você vai aprender mais a amar a Deus e as pessoas. Se você aprender a receber mais do amor de Deus, aí você vai perceber, Deus é maravilhoso, Deus tem me amado muito, Deus tem feito tantas coisas por mim, agora eu também vou mostrar um pouco desse amor. Imagina só, se você está no lugar dessa mulher, não sei quando é que essa mulher conheceu a Jesus Cristo, aqui não fala. Talvez ela viu quando o centurião ali, Jesus estava entrando na cidade de Cafarnaum. Não sei exatamente qual era a cidade que estava aqui, ou é Cafarnaum, provavelmente seja Naim, mas as duas são próximas. E Jesus estava lá entrando na cidade de Cafarnaum, um centurião romano pediu para que Jesus, de longe, curasse um dos seus empregados, e Jesus curou. Jesus também estava pregando para muitas pessoas, inclusive aqui fala em Lucas, muitas pessoas que eram conhecidas também como pecadores, os coletores de impostos, elas estavam aceitando o Evangelho. Não sei também, essa mulher pode ter visto Jesus Cristo quando Jesus Cristo ressuscitou o filho daquela viúva de Naim. Ela pode ter ouvido a palavra de Jesus Cristo. Eu não sei quando ela ouviu. Eu sei que ela ouviu. E ela recebeu essa palavra. E ela estava ali sedenta pela palavra de Deus. Do contrário, Simão, ele estava o tempo todo na igreja.
estava o tempo todo na sinagoga. Ele achava que, como eu falei, ele achava que ele era o cara. Ele estava lá, olha, fazendo a vontade de Deus e obedecendo. Olha, eu não sou mais uma pessoa pecadora. Significa que eu não preciso mais do amor de Deus. Imagina só o pensamento de Simão. E agora essas coisas agora já são passado. Eu já não peco mais. Eu não preciso mais da misericórdia de Deus. Eu não preciso mais dessa graça. E Simão se acomodou. Ele achava que era mais do que outras pessoas. E ele se acomodou. Ele pensou que chegou a um certo nível de espiritualidade, que eu não preciso mais tanto da graça de Deus. Mas essa mulher não. Essa mulher estava procurando alguma coisa que libertasse ela dessa situação. Ela estava sedenta da graça de Deus. E quando ela achou essa graça, quando Jesus chegou naquela cidade oferecendo o cálice da graça de Deus, ela pegou esse cálice e imagina, ela bebendo do cálice da graça, de uma forma que ela não conseguiria beber tudo de uma vez, mas ela estava sedenta, ela estava querendo. E é isso que nós precisamos nas nossas vidas. Receber da graça de Deus. Mas para a gente receber, para que nós possamos receber da graça, nós podemos ter a certeza que nós precisamos dela. Não é pelas nossas forças, não é pela nossa atitude, o que é que está acontecendo comigo, que eu não preciso mais de Deus. Eu vou pensar que eu não preciso mais dessas coisas. A graça de Deus já me foi dada uma vez e não preciso mais dela. Muito pelo contrário. Nós devemos nos colocar no nosso lugar e receber o amor de Deus. Agora, não sei, Simão, ele provavelmente ele era mais, provavelmente não, com certeza, ele tinha mais treinamento nessas coisas, ele tinha mais educação na palavra de Deus, ele tinha mais dinheiro, ele tinha mais disso aí, só que faltava nele a vontade de estar querendo a graça de Deus. E essa mulher não. Essa mulher perdia para Simão nessas coisas de treinamento, na educação, mas ela queria isso. E ela sabia que com Jesus ela poderia conseguir. Agora, como é que nós hoje podemos receber mais do amor de Deus? Lembre, versículo 47. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Versículo 47 diz: aquele a quem pouco recebe amor, pouco ama. Como é que nós podemos receber mais e mais do amor de Deus? Efésios capítulo 5. Efésios 5. Fala que nós somos filhos amados de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha, eu sei que eu já falei isso algumas vezes aqui, mas se coloca no lugar de uma criança que está aprendendo as coisas da vida, está começando a viver. E ela tem seus pais, seus parentes, primos, irmãos,
e ela começa a receber amor dessas pessoas, começa a receber carinho, começa a receber afeto. E qual é a primeira atitude que ela começa a tomar também? Dar amor, dar carinho, dar afeto. Você viu uma criança que você está acostumada a abraçar, a beijar, ela também vai querer lhe abraçar, ela também vai querer lhe beijar. Se você tem um filho, ou você lembra quando seu filho era pequeno, você dizia: meu filho, eu te amo tanto, papai, mãe, eu também te amo. Hoje também, não é porque a gente cresceu, a gente não tem que dizer isso para os nossos pais. Pelo contrário, tem sim, cada vez mais. Mas é assim, a gente primeiro recebe amor. Primeiro a gente começa a receber amor para depois dar esse amor para as outras pessoas. E assim como nós, quando nós somos crianças, somos educados pelos nossos pais, se coloque agora como um filho amado de Deus e comece a imitar Deus. Você é um filho amado de Deus. Você recebe amor de Deus como um filho. Agora, sejam imitadores dele e vivam em amor, como também Cristo te amou. Como eu estava falando, primeiro nós devemos receber o amor para começar a dar amor às outras pessoas. E João, na primeira epístola, ele fala muito bem isso. João capítulo 4, nós vamos olhar alguns versículos desse capítulo. 1 João, epístola, 1 João capítulo 4, versículo 19. Primeiro João capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: olha, nós amamos porque Deus, Ele nos amou primeiro. Primeiro a gente recebeu o amor, para daí a gente começar a amar. Olha, imagina só, eu sei que muitas vezes você escuta aqui na frente o pregador dizendo: olha, você tem que amar mais as pessoas, amem uns aos outros, sejam caridosos, sejam piedosos, mas primeiro você tem que receber esse amor. Imagina, se você usa cheque e você não tem dinheiro no banco e você coloca lá uma quantia no cheque e emite aquele cheque sem fundos. É a mesma coisa que eu pedi para você dar amor, sem você saber que você está recebendo ele. Sem você saber que você já tem esse amor na sua conta, para daí você lançar o cheque e tendo fundos, tendo a garantia que você recebeu esse amor. E João sabe muito bem disso, sabia muito bem disso, e ele trabalhou muito bem isso nesse capítulo 4. No versículo 9 até o versículo 10 do capítulo 4, ele fala o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Até aqui. João, ele fala: primeiro foi Deus que te amou. Deus enviou o Filho, o seu único Filho, aí na terra, para perdoar os seus pecados. Aquela mulher estava recebendo, Jesus Cristo estava recebendo isso. Ela recebeu o perdão dos pecados. Jesus Cristo falou: olha, teus pecados agora estão perdoados. Vai que a tua fé te salvou. Nós também, um dia recebemos o nosso perdão. E a cada dia nós recebemos mais do perdão de Deus, mais do amor de Deus. Cada vez nós recebemos mais do amor de Deus e nós vamos acumulando na nossa conta, para daí
a gente poder emitir o nosso cheque e fazer o que João falou para que nós fizéssemos aqui no versículo 11. Versículo 11 diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que Deus primeiro te amou, primeiro você recebeu o amor de Deus, agora você deve amar as outras pessoas. Agora a gente fica pensando assim, de que forma a gente começa a amar as outras pessoas? Nós vivemos num mundo que não é possível a gente viver só. Nós estamos agora no meio de vários tipos de relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos de irmandade, relacionamento familiar, entre casal também. E para essas pessoas, nós dedicamos a amar essas pessoas. Mas às vezes falta um pouco na gente também. E falta também receber amor dessas pessoas. E aí nós nos perguntamos, como é que eu devo amar aquelas pessoas? Um dos capítulos falando sobre amor, um dos capítulos mais que muitas pessoas falam, os melhores capítulos falando sobre amor na Bíblia, é em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. É um capítulo que fala muito a respeito do amor, e muitas pessoas colocam lá no top list dos capítulos, das passagens bíblicas, que falam a respeito disso, falam a respeito do amor. Só que vamos para o núcleo desse capítulo, vamos para aqueles versículos que resumem quase tudo o que Paulo estava querendo falar aqui. Versículo 4 até o começo do versículo 8, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Daí a gente coloca assim: eu tenho que amar as pessoas, mas como eu vou poder amar essas pessoas? Olha, você já ouviu algumas vezes, isso é muito bom. E também você já disse isso, olha, eu te amo. Você já ouviu isso, não foi? Eu te amo. Você também já disse isso. Eu te amo. Mas, às vezes, aquelas pessoas que te disseram isso te machucam. Às vezes aquelas pessoas erram com você. Às vezes até você que falou isso para as outras pessoas, você acaba falhando com elas. E acaba se entristecendo porque que tipo de amor é esse que as pessoas estão me dando? As pessoas dizem que me amam, mas elas erram comigo ainda. E eu digo que eu amo as pessoas, mas eu erro também com elas. Eu tento amar daquela forma que Paulo está escrevendo aqui, e eu falho. Imagina, eu já tinha alguma vez, eu já recebi o desafio de colocar o meu nome no lugar da palavra amor aqui nesses 4 versículos, nesses versículos aqui. E veja só como é que sai. Eu coloco esse desafio para você também, mas eu vou colocar o nome agora quando for ler. Diz assim: Felipe é paciente, Felipe é bondoso, Felipe não se inveja, Felipe não se vangloria, Felipe, pera aí, tá bom, mentira, eu já estou me tornando mentiroso aqui. Quem me conhece muito bem sabe que eu não sou tão paciente assim, que eu às vezes eu maltrato as pessoas, que às vezes eu busco os meus próprios interesses. E provavelmente isso acontece com você também. Agora, que esse versículo não fique um versículo para a sua tristeza, de um amor que você
não vai produzir para outras pessoas e que você não vai receber de outras pessoas. Mas que fique nesse versículo a esperança, que se você colocar aqui o nome de Deus e o nome de Jesus, vai se encaixar muito bem. Olha só, Jesus é paciente, Deus é bondoso, Jesus não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, Deus não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus nunca perece. Agora, como eu estava falando, que esses versículos não fiquem como tristeza para um amor que você não consegue produzir, para um amor que você não consegue receber de pessoas que estão sujeitas a falhas, assim como você, assim como eu, mas que você tenha a certeza que você recebe esse amor de Deus. Você tem um pai, você é um filho amoroso, você é um filho amado, que recebe esse tipo de amor. Um amor paciente, um amor bondoso, um amor que não procura seus próprios interesses. Tudo espera, tudo suporta, nunca perece. Você recebe esse amor de Deus. E agora que você recebe esse amor de Deus, como o João falou, dê esse amor para as outras pessoas. Amém. Espalhe esse amor que você está recebendo de Deus. E assim, como Jesus falou no versículo 47, lá em Lucas capítulo 7, aquele a quem pouco recebe o amor, pouco ama, para que esse versículo não se aplique a você, mas sim, você recebe muito amor de Deus, e agora você vai dar esse amor para as outras pessoas. Que nós podemos ficar nessa confiança, confiar no amor de Deus e esperar que Ele nos ajude a amar as outras pessoas, assim como Ele nos ama. Que Deus nos abençoe nessa jornada e que possa nos estar junto ao nosso lado, nos nossos relacionamentos, nas nossas dificuldades, para que Ele possa nos ajudar a aprender a amar uns aos outros. Amém. Obrigado, Felipe, pela mensagem. Vamos ver, irmãos. Esse, com certeza, é um dos maiores, se não o maior sonho de Deus.